Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 17 de junho de 2024. E começaram hoje as reuniões entre Lula, Fernando Haddad, integrantes da equipe econômica, com o objetivo de identificar gastos a serem cortados. Sinceramente, você aí que acompanha o canal e conhece o PT, você acredita mesmo que o PT tem reais intenções de cortar gastos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. O canal Dextra é um canal independente e só pode existir e preservar a sua independência editorial graças a esse apoio financeiro mensal que vocês me dão, que infelizmente no mês de maio já aconteceu, está se repetindo no mês de junho, numa situação pior ainda. As receitas estão muito abaixo do necessário para manter equilíbrio entre receitas e despesas aqui no canal. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar da curva de Laffer. É um estudo de um economista americano chamado Arthur Laffer sobre o limite da carga tributária sobre o setor produtivo a partir de um determinado momento em que a arrecadação de impostos do governo começa a ficar muito extorsiva. O efeito é o desaquecimento da economia, a retração dos investimentos, o desaquecimento geral, o desemprego, o efeito contrário ao pretendido pelo governo, que imagina que pode arrecadar indefinidamente metendo a mão no bolso dos pagadores de impostos. Ao que tudo indica, o governo do PT conseguiu a proeza de bater nesse limite. E os indicadores disso são dois. O primeiro, quando o governo tentou acabar com as desonerações de 17 setores da economia brasileira que são altamente geradores de empregos e que se beneficiam de uma desoneração da folha de pagamento desde o governo Dilma em 2011, quando o Brasil começou a dar sinais de desemprego e recessão. O governo tentou acabar com essas desonerações, a chiadeira dos empresários foi gigantesca. E o resultado é que o governo recebeu apenas parcialmente o que queria graças ao STF. O Congresso Nacional rejeitou as desonerações atendendo ao interesse do setor privado. O governo foi ao STF e o STF criou uma situação que é basicamente a seguinte: desoneração parcial com um prazo limite de 45 dias, caso o governo e o Congresso não encontrem uma forma de compensar o rombo no caixa. Volta a valer a desoneração, aquilo que os setores empresariais não queriam e que o Congresso Nacional rejeitou, recebe, portanto, o aval do STF para que venha a ser aprovado. No entanto, isso não significa que o empresariado está tranquilo com a solução. O segundo indicador foi a rejeição da medida provisória do PIS/COFINS, uma medida provisória que visava impedir os empresários de compensar com o PIS/COFINS outros impostos a serem pagos, ou seja, dependendo da quantidade de PIS/COFINS que os empresários pagassem, eles poderiam abater o excedente de outros impostos e o governo, de olho no bolso dos pagadores de impostos, queria acabar com essa medida. A chiadeira foi muito maior do que no caso das desonerações, porque nesse caso pegou todo o setor produtivo que se uniu contra o governo. Serviços, agro e indústria foram para cima do governo. Havia uma inconstitucionalidade na medida provisória, na medida em que medidas geradoras de novos impostos ou de modificação na legislação tributária precisam cumprir um prazo. No caso dessa medida provisória, a noventena só poderia entrar em vigor depois de 90 dias de aprovado, e era uma medida provisória que entrava em vigor imediatamente. Em função dessa inconstitucionalidade, Pacheco devolveu a medida provisória e o governo ficou sem o dinheiro que esperava receber para tapar o gigantesco rombo do caixa que produziu. O rombo nas contas do governo brasileiro hoje já é maior que o da pandemia, sem pandemia. Fruto dessa pendenga entre o governo e o setor privado, Haddad ficou com o pincel na mão sem escada. Foi desautorizado e, portanto, ficou, como ele mesmo diz, sem plano B, sem uma política econômica capaz de resolver o problema de caixa, porque o arcabouço fiscal que o Congresso deu ao governo no início desse mandato
além da autorização para gastar 200 bilhões de reais extra-teto antes mesmo de Lula assumir, ruiu. O arcabouço fiscal, conforme este canal aqui alertou lá no início, em março de 2023, fracassou e não há o que botar no lugar. A solução é cortar gastos. E até agora o que tem se ouvido falar é corte de espuma, cortes no varejo, como estão dizendo os técnicos do governo e o próprio Fernando Haddad. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Militares que são dispensados da força por cometimento de alguma irregularidade, algum crime, assim como acontece com os juízes de direito, são aposentados, são excluídos da força, mas levam uma pensão, levam uma remuneração. Ora, punição assim, quem não quer. No entanto, o corte dessa despesa é de 25 milhões de reais. Espuma perto dos bilhões que é necessário cortar para equilibrar o caixa do governo. Necessário é, mas não faz nem cócegas daquilo que é necessário fazer para efetivamente cortar despesas estruturais do governo. O governo tem falado também em mexer nos privilégios das aposentadorias dos militares. E, de fato, os militares consomem 16 vezes mais dos cofres públicos, provocando um déficit comparativamente ao déficit dos trabalhadores do setor privado. É uma correção que precisa ser feita, mas que requer mudança constitucional e que, portanto, não é imediata e também não resolve. O que é necessário para corrigir o rombo que o PT criou é um conjunto de medidas de gestão fiscal que está muito longe do radar deste governo, porque o PT tem convicção que pode gastar impunemente. E Lula mesmo tem convicção de que gasto público é vida, como ele mesmo disse. Portanto, o dólar pode dar uma melhorada, a bolsa pode dar uma melhorada, mas o fato é que o mercado, se cair nessa cantilena do PT que está preocupado com cortar gastos, estará se iludindo e baterá com a cara na cerca logo ali adiante. A verdade é que devemos nos preparar para a volta da contabilidade criativa, como eu já alertei no vídeo de ontem. O governo já fez mágica contábil, suprimindo um gasto de 12,5 bilhões de reais da Previdência, simplesmente foi lá na planilha, mexeu no número para gerar caixa para liberar emendas parlamentares. Isto é o que se chama de contabilidade criativa, que é a antessala da pedalada fiscal. As pedaladas fiscais foram descriminalizadas pelo arcabouço fiscal. Portanto, eu estou aqui alertando o mercado, estou aqui alertando os parlamentares de oposição que está na hora de meter a lupa na gestão administrativa, financeira e fiscal do governo federal, porque eu tenho certeza que ao invés de efetivamente cortar gastos, o que esses caras vão fazer, já que agora podem fazer impunemente graças ao arcabouço fiscal do Haddad, será contabilidade criativa e pedalada fiscal. Um filme que todos nós já conhecemos. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de junho já passou da metade. Infelizmente, a receita do canal está muito, mas gente, está muito abaixo do necessário para manter o equilíbrio entre receita e despesa e preservar o trabalho de comunicação independente que eu faço aqui já há mais de 4 anos. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.